Oi, gente, tudo bem? O convidado de hoje é Gabriel Martins, um dos diretores mais interessantes da nova geração do cinema brasileiro. Ele está lançando o filme Marte 1, que ainda está nos cinemas e que está sendo super bem recebido pelo público. O filme acabou de ser selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar. Uma grande conquista, não só pela qualidade de Marte 1, mas também pelo reconhecimento merecido a Filmes de Plástico, que é a produtora fundada pelo próprio Gabriel, ao lado de Maurílio Martins, André Novaes e Tiago Macedo Corrêa. Falando nisso, é importante ressaltar que esse filme só foi possível graças ao edital afirmativo, que possibilitou durante um certo período que diretores negros desenvolvessem e produzissem suas ideias em longas-metragens. São iniciativas como essa, inclusive, que possibilitam que o cinema brasileiro se renove. Por isso, deixo aqui registrado também a maneira com que esse filme foi financiado e a importância desse tipo de política para o futuro do cinema brasileiro. Agora falando um pouco sobre Marte 1. A família Martins é formada por 4 integrantes: Deivinho, Eunice, Wellington e Tércia. A partir da eleição do candidato de extrema-direita à presidência do Brasil, a gente começa a notar uma série de mudanças na vida do brasileiro. E isso não foi diferente com a família Martins, a começar pela Tércia, que é casada com Wellington e a mãe do Deivinho e da Eunice. Depois de ter presenciado um acontecimento inesperado, ela começa a sentir uma série de perturbações no corpo, uma série de sensações estranhas que inclusive contaminam a própria família. Por outro lado, Wellington, que é o pai da família, sempre sonhou em ser jogador de futebol, mas como não conseguiu alcançar esse sonho, sempre colocou no filho esse desejo de que ele se tornasse o maior jogador de futebol brasileiro desse momento. Só que o Deivinho não quer ser jogador de futebol. O sonho dele de verdade é participar da missão que vai colonizar Marte. No meio disso tudo, a Eunice, que está fazendo faculdade, conhece uma menina e começa a namorar com ela. Acontece que elas decidem morar juntas, mas ela não pode contar para a família porque ela não sabe qual vai ser a reação dos pais. Ou seja, Marte 1 é um filme sobre essa família e sobre como é importante a gente ter esperança mesmo em momentos difíceis. A seguir, vocês vão ter a oportunidade exclusiva de assistir um trecho do filme. Por que você não me falou que você ia sair daqui? Eu não tinha certeza ainda, Davi. Eu nem tenho, na verdade. Você vai morar muito longe? Talvez sim. Tô olhando no centro e na zona leste. Mas a gente vai se ver sempre, Davi. Eu vou estar sempre contigo. Vendo você jogar bola, virar craque. Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quisesse mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não sei se eu quero virar jogador profissional, não. Então fala com o papai, Devinho. Ele não pode te obrigar a fazer nada, não. Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. É? Tipo o quê? Que foi? Você vai achar besteira, não vou falar, não. Fala, Devinho, de ser bobo. Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Marte 1? Que missão é essa? Uma missão que vai acontecer em 2030 aí, que nós seres humanos vamos tentar colonizar Marte. Nossa, Devinho. Nem sei o que dizer. É isso mesmo que você quer? Ir pra Marte?
Eu tô construindo até um telescópio para poder observar melhor. Telescópio? Sabia que você acha besteira, não? Não, Davinho, não acho. É lindo. Um sonho lindo. Eu tô rindo porque eu nunca vi você falar assim. Você aí querendo ir pra Marte e achando ruim que eu vou morar longe. Não esquece de mim não, viu? Nunca, Davinho. Essa cena é incrível, né? Antes da gente começar a entrevista, eu quero falar um pouco sobre quem é Gabriel Martins. Gabriel Martins é diretor, roteirista e fotógrafo. Seu primeiro longa-metragem foi co-dirigido com Maurílio Martins e se chama No Coração do Mundo, que teve estreia na Tiger Competition do Festival Internacional de Roterdã. Além disso, dirigiu os curtas-metragens Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho, que teve a estreia no importante festival Clermont-Ferrand, que é o maior festival de curtas do mundo. Rapsódia para o Homem Negro, estrelado pela incrível Grace Passot e que teve estreia no Festival de Locarno. Finalmente, falo de um dos curtas mais recentes do Gabriel, que se chama Nada e que participou da quinzena dos realizadores. Enfim, chegou a hora da conversa e eu espero que vocês gostem. Então, obrigado, Gabriel, por ter aceitado o convite. É uma honra falar de Marte 1. Que filmaço! Parabéns. Também muito feliz a notícia que vocês estão pré-selecionados para o Oscar. Uhum. Então, desejo esse sucesso ao filme porque ele merece, assim. Merece de Massa. verdade. Feliz demais de estar aqui, obrigado. Um prazer falar do filme. A minha primeira pergunta, né, é falando um pouco também da Filmes de Plástico, né, que vocês são um coletivo, vocês começaram juntos e fazem filmes juntos. O primeiro longa que você dirigiu foi junto com o Maurílio, né, No Coração do Mundo. Uhum. E aí você agora faz Marte 1, direção você, né? Você encabeçando a direção sozinho, digamos assim, né? Entre aspas, né? Uhum. Por que essa decisão de fazer esse filme dessa forma? Eu acho que, no fim das contas, é menos uma decisão específica e algo natural de como as ideias surgem, né? Porque o No Coração do Mundo foi, de fato, uma ideia que surge a partir do Contagem, que é um filme que eu e o Maurílio fizemos juntos, né? É um desdobramento de personagens daquele curta. Então, naturalmente, já é um filme que nós dois iríamos dirigir, né? Já nasceu a ideia sendo assim. E o Marte 1, não. Marte 1 é um filme que nasce como uma ideia minha mesmo, assim, né? Minha para fazer um filme que tem a ver com questões muito pessoais. Então, acho que o caminho do Marte 1 ser um filme, meu primeiro filme solo, foi simplesmente da história ter nascido assim, né? Eu acho que se a história seguinte que nascesse tivesse a ver com o Maurílio, ou tivesse a ver com o André, ou com qualquer outra pessoa, seria... Eu não tinha muito esse desespero de fazer logo meu filme solo, né? Mas, naturalmente, veio o Marte 1, veio a ideia. Sempre é assim, na nossa produtora, né? Sempre é a espontaneidade da ideia e como que a gente vai executar essa ideia específica que vem naquele momento, né? Sim. Não, é bonito isso também, porque, ao mesmo tempo, o Maurílio e o André devem ter contribuído também, né, nesse teu processo de escrita do roteiro, né? Eu acho que os meninos, assim, a gente, enquanto produtor, a gente serve um pouco como um espelho, assim, um espelho distorcido, né, da ideia de cada um, assim, porque nós somos sempre os primeiros ouvintes, em geral, da ideia, e nós somos os últimos também a apitar no corte final, né? Então, todo o processo, assim, do início ao fim, ele passa por esse termômetro que é a produtora, né, a visão da produtora, o gosto, né? E é uma visão que ela se dá menos por um manifesto específico, algo que o filme da Filme de Plástico tem que ser assim assado, mas pelo o gosto de cada um, né? O gosto que nós quatro
temos e como que, enfim, entre as nossas concordâncias e discordâncias, vai nascendo opiniões sobre o filme, enfim, de tal diretor, né, ou diretores, que vai entendendo o que que a gente pode falar, o que a gente fala pode ser útil para esse trabalho, né? Às vezes trabalho se dá de maneira mais incisiva mesmo, assim, de estar mexendo na montagem, né? Eu montei os filmes do André, por exemplo, tá na produção, como o Thiago aí, o produtor, né, que de fato bota a mão na massa mais que nós quatro, assim, tá sempre muito lado a lado do diretor, assim, no filme, mas é sempre uma opinião, assim, um resguardo de uma espécie de critério, por assim dizer, né? Acho que o rigor da produtora vem desse fato de nós quatro sermos muito é, sabermos muito assim o que a gente quer, ter uma visão crítica muito apurada sobre os nossos próprios trabalhos, inclusive, né? Sim, e é legal também como isso se reflete na pré, né, de vocês, porque quanto tempo demorou essa pré-produção do filme? O Marte 1 é um filme que eu acredito que teve uma pré de um mês, foram 4 semanas, se não me engano, que é uma pré um pouco menor assim do que a gente gostaria, né? Mas que vem de uma limitação assim mesmo de orçamento, né? Então a gente precisa adequar o filme ali a um espaço curto, porque, enfim, quanto mais tempo de pré, mais tempo de transporte, alimentação, equipe, tudo, né? E vindo desse orçamento do BO do Mink, né, que foi o edital que a gente ganhou, um longo afirmativo, a gente estava ali bem restrito para um filme que tem como seu maior desafio muitas locações, muitas pessoas no elenco, para além do elenco principal. Eu acho que também, enfim, uma escolha de apuro técnico que faz com que a gente tenha uma melhor possibilidade de trabalho de câmera, de trabalho de som. Então, foram mais ou menos 4 semanas de pré, que eu me lembro, e 6 semanas de filmagem. Bacana isso, interessante, porque é um tempo curto realmente, né? Um mês, mas vocês tiveram uma preparação de desenvolvimento anterior ao edital também, né? Sim, e eu começo a trabalhar com elenco bem antes dessa pré-produção. Eu mesmo fiz a escolha de elenco, né, o casting, né, eu corri atrás de todo mundo, procurei todo mundo, com auxílio também ali de indicações, né, e tal, do próprio elenco. A Rejane, por exemplo, que faz a mãe, que foi quem indicou a Camila, que faz a filha, e eu começo a ensaiar bem antes dessa pré-começar, né, um pouco antes dessa pré-começar, então tem um tempo ali de ensaio que ele vai sendo iniciado antes, essa busca também para o elenco, né, que já se inicia, se não me engano, ali por volta de agosto de 2018, né? Então tem todo um processo assim que eu estou envolvido com o filme há muito tempo, né? Pensando o filme, esse trabalho de produção de locação, pesquisa de locação que o Maurílio fez, uma boa parte dele começou antes também. Então, enfim, a gente vai trabalhando em partes, né, em fragmentos, mas quando chega todo mundo mesmo é ali 4 semanas antes, né? Essas 4 semanas antes de começar a rodar, né, que compreende esse mês de pré-produção, mas até nesse momento a gente já estava ali afinado, o Léo Feliciano na fotografia, Jimena Procópio na arte, Marina no figurino, nós três já fazendo reuniões para fechar esse conceito do filme, né? O que a estética do filme seria, o que a gente vai trazer enquanto elementos, então enfim, são várias etapas, né, que a gente vai cumprindo. E como é que foram esses ensaios? Você lia com os atores? Você propunha algum exercício específico? Ensaios que são muito conectados ao roteiro, conectados ao o que o texto dizia, né? Mas dentro disso também abrindo um espaço muito grande para pensar o que o elenco pode trazer de pessoal, né? Como conectar esse personagem pensado, escrito lá atrás, com a realidade de quem vai de fato interpretar, né? Seja o jeito de falar, seja o jeito de se portar, o jeito de se mover, pausas, essa é uma pessoa que ela lida melhor com palavras, ou é uma pessoa que fala mais devagar. E nisso, assim, a personalidade de cada um vai chegando e modificando muito a coisa, né? O personagem do Russão, por exemplo, que faz um trabalhador ali de um prédio, né? Ele é um cara que tem uma personalidade muito forte, muito marcante, um jeito de falar as coisas que é muito dele. Então, a gente parte do texto, parte de uma ordem, né? O roteiro como uma espécie de guia desse ensaio, mas a coisa vai por muitos aspectos diferentes. Eu volto para o roteiro, reescrevo algumas coisas. Então, tem uma série de elementos que
vão permeando esse trabalho, mas que parte essencialmente do roteiro, entendendo que entre uma fala ou outra, até nesse jogo de não necessariamente ter que decorar o roteiro, mas entender o roteiro, né? Entendendo que tem frases essenciais que precisam ser ditas, mas que tem muita coisa que precisa vir de um outro lugar, assim, que é da imaginação do próprio ator, né? E é bacana isso também, porque você de alguma maneira também testava, fazia testes de câmera com celular mesmo, fazia algum tipo de dinâmica assim para ver se funcionava. Sim, eu tinha uma câmera 7D, que é a minha câmera, né? Uma Canon 7D com uma lente zoom assim genérica, que foi a lente que comprei com a câmera, assim. E eu filmei, né? Os ensaios são praticamente todos filmados desde o início, assim. Eu tenho até esse material todo assim guardado, que vai ser muito legal eventualmente disponibilizar, porque revia, né? Eu gostava de filmar e rever para ter um olhar um pouco distanciado e depois de ver o ensaio, que esse ensaio também eu estou num papel muito ali de tentar fazer todo mundo se sentir bem, né? Fazer as pessoas se sentir bem. Em alguns momentos o André Novaes estava operando essa câmera, filmando os ensaios, eu estava prestando mais atenção no roteiro e no elenco. Então tem toda essa coisa que vai sendo construída e depois eu preciso dar um passo para trás e ver, né? Ver como se eu estivesse vendo um filme. Isso ajudou muito, assim. Ajudou a entender, talvez, onde que a cena tem uma quebra, onde que a cena cai, onde que a cena tem o seu melhor, e nisso ir ajustando, assim, o que é o caminho melhor para cada cena, né? Então tem muito, assim, processo de filmar os ensaios também e rever esse material, pensar a blocagem, né? Como que os personagens podem se movimentar, como que eu vou criar essa movimentação, essa dinâmica, onde que essa câmera vai estar. Então, um processo assim, de entendimento a partir do movimento dos atores, o que é a linguagem do filme também, né? Esse filme vai ser um filme mais de planos conjuntos, esse filme é um filme mais de corte, essa cena eu consigo garantir com pouquíssimos cortes ou não. Então, tem várias coisas assim que vão construindo, né, a linguagem a partir desses encontros. E aí, por exemplo, você falou depois que você se reuniu com o Léo, né, que fez a Uhum. fotografia, se reuniu com a equipe e você como é que eram essas discussões? O que vocês discutiam? Você apresentava essas filmagens do ensaio, por exemplo, e falava, olha, a gente pode explorar mais essa movimentação de câmera mais fechada, por exemplo, coisas Talvez a minha assim. relação com o Léo, especificamente nesse filme, ela se deu menos por esse lugar da mise-en-scène só, mas principalmente pela linguagem de luz, né, e de locação, assim. Eu acho que o Marte 1 é um filme que ele tem menos movimentações super complexas, assim, né? Talvez no Coração do Mundo era mais isso, né? O Marte 1 é um filme que talvez a câmera está talvez um pouco mais parada, tem mais cortes, assim, um pouco. Então, esse desafio foi menos assim uma questão, mas mais entender como lidar com situações, por exemplo, de mesa, né, em que a gente tem ali olhares se cruzando o tempo todo, é normalmente uma cena difícil de se filmar. Como pensar que a cena pode ter uma evolução de decupagem, né? Que a gente começa de alguma forma, talvez começa mais aberto, quando a coisa se tensiona, a gente vai para planos um pouco mais fechados, de tais personagens específicos, e também, né, umas escolhas que eu banquei no filme, que elas são talvez menos convencionais, que é em algumas cenas filmar só a reação de um personagem, e sequer filmar as outras, né? Entender que naquela cena, os outros personagens, mesmo sendo principais também, eles não aparecem, eles são só vozes, e a gente vê, por exemplo, numa cena que a gente está vendo só a mãe, né? A gente não está vendo os outros personagens, a gente está vendo só a mãe, e todo o resto acontece ao redor. Eu só filmei aquilo. Não tinha sequer uma opção de montar de forma diferente, né? Porque eu sabia que aquela escolha era uma escolha muito segura e que eu, mesmo arriscada, era o que eu queria dizer, né? Era uma forma de, às vezes, dizer, ó, esse filme tem essa maneira de olhar aqui também, né? Que às vezes a gente está usando o extracampo e não necessariamente tem uma demanda de algo completamente clássico, né? Uma maneira muito clássica e convencional de filmar, que às vezes a gente se vale de uma forma mais simbólica de filmar também, né? Que está querendo dizer uma outra coisa para além do que está sendo dito na cena. E isso é um trabalho mesmo de decupagem de câmera, né? Você desenhava também storyboard, você curte desenhar assim os planos, fazer esse É, trabalho assim. às vezes sim, um pouco, mas eu gosto principalmente de fazer umas plantas baixas, assim, de entender onde a câmera vai estar em cada plano, porque eu acho que tem uma comunicação que às vezes
acaba sendo um pouco mais ampla disso entre a fotografia e a direção de arte. E acho que eu consigo visualizar melhor como que esse set vai estar, né? Como que quando eu for para o set, para onde que eu estou olhando, assim, o que que eu estou elaborando com esse plano. Então eu já tenho a imagem na minha cabeça, mas eu preciso ver em planta baixa onde que cada câmera vai estar, assim, onde que esses pontinhos vão estar. Que eu acho que talvez nisso, às vezes, em alguns sentidos, eu fazia até um processo meio animado disso. Eu animava no After Effects o movimento da câmera. Já fiz isso em um videoclipe que eu dirigi, assim, que eu gostava, de visualizar isso via planta baixa. Porque eu acho que isso cria uma dinâmica até de posicionamento de luz. Eu consigo entender onde cada coisa vai estar e saber, inclusive, os meus limites de campo, né? Os meus limites de campo e como poder operar em relação a isso. Algumas cenas eu acho que eu fiz o storyboard e a gente fez muitas fotos, né? Eu trabalho muito com um aplicativo que ele chama Cadrage, que é um aplicativo de celular que ele permite você emular a distância focal da lente no filme. O que que isso quer dizer, né? Eu coloco meu celular, né? Pego meu celular, eu coloco lá a câmera que eu vou estar usando, no caso uma Arri Alexa Mini, eu coloco a lente que eu vou estar usando. Então o celular ele consegue simular exatamente o quadro como vai ser, a partir dessa lente e a partir desse sensor, especificamente dessa câmera que eu estou usando. Então, tem muitas fotos assim feitas, né, dentro desse programa que simulavam ali os quadros do Marte 1, né? Então, de alguma forma, eu ia fazendo esse photoboard, né, mais do que storyboard, era um photoboard, que é um elemento que a assistência de direção, no caso a Mari Macedo, que é a assistente de direção desse filme, utilizava muito, assim, ela imprimia tudo, né, e ia com esse photoboard para o set. Então, esse elemento fotográfico, já feito nas locações, ele ajudava a comunicar com a equipe, aqui isso é o que está aparecendo nesse campo agora, a direção de arte, mexer uma outra coisa, não precisar ter que ficar me perguntando sempre o que é, né, além da gente poder ficar contemplando aquilo ali, né, contemplando esse plano, vendo que tipo de efeito essa lente me traz, é um pouco maior de distorção no primeiro plano, um pouco menos, que tipo de focagem que eu quero ter nesse contexto, né? Então é algo que eu uso muito em vários filmes e Marte 1 ajudou muito também. E vocês ganhavam tempo com isso também, né? Porque acredito que tinha que ser rápido, até também, tinha que ter uma certa rapidez até também pelo orçamento, né? Vocês Uhum. filmarem naquele dia. Vocês filmavam em média quantas cenas por dia, assim, nessas 6 semanas, né? Eu me lembro de ser talvez 2 setups, né? Quando a gente tinha mudança de locação. O que que é isso? Se manhã, uma praça, por exemplo, eu lembro claramente que no primeiro dia de filmagem foi um dia em que a gente conseguiu, felizmente, exceder o planejado. A gente começou filmando a casa das personagens, das meninas, um lugar para onde elas mudam. Então a gente filmou de manhã nessa casa. À tarde a gente filmou uma cena de uma benzeção que tinha. Sobrou um tempo, a gente correu e foi para um parque que tinha personagens das namoradas também. Na verdade, a gente correu para esse parque antes da benzeção. A gente viu que daria tempo. Então, assim, a gente conseguiu fechar 3 locações diferentes em um mesmo dia, o que é bem raro, assim, né? Bem, bem raro mesmo, assim. Então, acho que tem... O filme, normalmente, a gente conseguia fazer umas 2, assim, locações por dia. O filme todo filmado fora de ordem, em função das locações. Então, se a gente estava no prédio onde o Wellington trabalha, a gente filmou tudo desse prédio em, sei lá, 2 dias, se não me engano. Filma as cenas com o Sorin, tudo no mesmo dia. Então, o filme, isso exige, né, que você tenha uma noção muito forte do que você quer, assim, e que os atores estejam em uma sincronia muito forte com cada momento do filme, porque a gente filma cenas muito intensas de momentos muito diferentes em um mesmo dia. Por exemplo, as cenas de mesa da família é tudo filmado no mesmo dia, tudo ali na mesa de jantar, mas são pontos muito distintos da história. Então tem realmente, no canso de elogiar os atores nesse aspecto também, né? Esse aspecto de conseguir ali manter essa continuidade de emoção, sendo que, enfim, as cenas são passadas em momentos muito diferentes, assim, em tempos muito diferentes dessas 6 semanas que a gente filma, né? Que é mais de um mês, né? Então é impressionante ver como no filme cenas subsequentes, que foram filmadas com espaço de semanas de diferença, elas se comunicam, né? Isso eu acho que é um mérito
desse trabalho coletivo, assim, de conseguir manter essa continuidade. Acho que é muito legal falar isso para quem está ouvindo também, né? Que as pessoas também ficam muito curiosas com esse processo de construção, e continuidade é uma coisa muito difícil, porque muita gente não sabe muito assim, imagina que o filme é feito na sua ordem cronológica, né? E isso é, em geral, impraticável por uma questão lógica, né? Então, a gente não tem essa alocação por um mês exposta, a gente tem ela por um dia. Então, você tem que filmar tudo do filme que aparece nessa locação em um mesmo dia. Então, tem esses desafios. Por isso os ensaios são importantes, por isso entender muito bem o roteiro que você está contando em cada momento, porque, enfim, quando isso montar, tem que se conectar, né? Tem que se conectar emocionalmente, porque a temporalidade do filme não é a temporalidade de execução do filme, obviamente, né? E às vezes vocês tinham, por exemplo, filmavam 3 dias, tinham um hiato ali, ficavam. Ou vocês filmaram muito direto também? Ou teve algum tempo ali que, né, de uma semana para outra, às vezes 3 dias ali que vocês ficavam sem filmar, digamos assim? Infelizmente, pela natureza do filme, a gente não teve atos grandes, assim. Acho que a gente teve no máximo 2 dias de folga, assim, porque em geral a gente tinha uma folga, mas em alguns dias eu acredito que a gente teve 2 dias de folga, mas isso foi muito raro, assim. Isso foi raro, isso não deu muito tempo para poder parar e pensar sobre o filme como talvez eu gostaria, né? Como talvez eu gostaria de ter em um projeto que eu tivesse um pouco mais de alívio financeiro, né? Porque, enfim, a gente tem ali aquele tempo de aluguel da câmera por essas 6 semanas. Se a gente para um tempo, esse aluguel continua girando, essa câmera está ali com a gente, né? Então tem ali não tem muito esse respiro, né? Isso faz com que seja ainda mais importante todo esse processo de todo esse processo de planejamento para o filme, porque na hora, não, às vezes não dá muito tempo de pensar, não dá muito tempo das coisas darem errado, tem que estar conectado o tempo todo, porque um filme desse tamanho, desse porte, não tem rede de segurança, né? Basicamente, assim, tudo tem que dar certo. Isso foi um medo, inclusive, porque a gente filmou numa época em que a gente tinha muita chuva aqui em Belo Horizonte, né? Que é final de ano, novembro, dezembro. Só que por um milagre só chovia nas folgas do filme. Praticamente não choveu em dia de filmagem. Eu lembro que teve um dia que choveu bastante, foi muito difícil, mas felizmente era uma locação interna, mas em geral não teve assim chuva ao longo do filme que atrapalhasse o filme, né? Então a gente teve até esses caminhos abertos aí nesse sentido. Vocês rodaram o filme inteiro em BH mesmo também? Vocês, além de Contagem também, né? Contagem e Belo Horizonte foram essas duas cidades. A casa da família era na periferia de Contagem, no bairro, ao lado do bairro onde eu cresci, né? Aquela casa principal da família. O quarto dos irmãos não é na mesma casa, é numa outra casa, em Belo Horizonte, mas próximo ali da periferia de Contagem, meio que no mesmo bairro, porque esse bairro onde eu cresci é divisa, né, das duas cidades. Em algumas cenas de restaurante, bar, lanchonete, teve um pouco em Contagem, um pouco em BH. Então, essencialmente, as duas cidades mesmo que a gente filmou. E a casa, o prédio onde o Wellington trabalha, se não me engano, foi em Nova Lima, que é já na saída de Belo Horizonte. E tem uma questão também que é importante, a questão do som Uhum. durante as filmagens, assim, do som direto, né? Se você puder comentar um pouco como foi esse processo, porque tem cenas também de diálogos em, né, em locais abertos, campo de futebol, assim, né, que você tem que colocar os figurantes. Eu não sei se nesse caso eram figurantes que vocês contratavam, ou era a galera mesmo do próprio bairro que falava, não, a gente vai entrar no filme com vocês e vai fazer também nesse esquema. Então, esse contexto todo é bacana de ouvir um pouco também, assim. Sim, a figuração, elas são, na verdade, as duas coisas, né? São pessoas da região e pessoas contratadas ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo recebeu, né? Foi pago. Isso fez com que a gente, em algumas situações, tivesse menos figuração do que eu gostaria, né? Por causa de questões financeiras, a gente, de fato, queria pagar todo mundo. Acho que é uma forma também de garantir, né? Que a gente vai ter essa figuração que a gente precisa no dia. Em geral, quando tá todo mundo ali um pouco só pelo favor e tal, as pessoas tendem, às vezes, no dia decidir não aparecer, né? Então, a gente também tem esse lugar que precisa ser profissional também, de pagar todo mundo e tal, pela participação. No caso, a perspectiva de som,
quando a gente está fazendo um filme como Marte 1, quem faz o som é o Marcos Lopes, né? Que ele é parte também da Gogó, que faz a edição de som e mixagem do filme. Então ele é um cara que está no set, mas ele já está pensando no depois, né? O trabalho de som, ele é essencialmente um trabalho de captação de diálogos, algumas ambiências e basicamente construir uma base de som, né? Porque a gente vai pegar isso que a gente filmou no set, quando a gente chegar na pós, a gente vai gravar o Foley de todos os objetos. Então, assim, todos os passos que você ouve no Marte 1 são passos falsos, né? Gravados na pós-produção. Todo objeto que o personagem pega, basicamente todos os barulhos que estão no filme, eles são barulhos artificiais, criados depois, porque outra informação legal para quem às vezes não conhece muito, quando a gente está fazendo um filme, filmes independentes, que às vezes estão sem grana, o som direto ele acaba valendo como praticamente o único som do filme. Mas, idealmente, né, você quer ter o som de todos os objetos separados, porque você consegue manipular muito mais essa sensação de presença do espectador na cena, né? E sem contar que você tem o áudio de diálogo todo limpo, né? Porque, por exemplo, Marte 1, a gente tem as vozes todas em um canal só, que se a gente quiser retirar isso para o filme ser dublado em qualquer língua, a gente pode fazer isso. Porque tem todos os sons ambientes, todos os objetos, eles estão separados, em camadas separadas. Então a gente tem um controle total sobre a sonoridade do filme, né? Sem contar que também, assim, a gente nesse som direto está gravando um mapa de som, né? O Marcos está ali captando todos os sons do futebol, gravando sons extras de torcida, a gente está pedindo para a torcida fazer vários barulhos, os jogadores em campo fazer vários barulhos, artificialmente falando, e tudo isso vai encaixando no filme e criando essa ilusão de uma coisa que acontece em tempo real, mas na verdade é tudo fabricado, é completamente fabricado. A gente tem diálogos e às vezes a gente tem, inclusive, diálogos que os personagens estão falando que são de outro take. Outro take que eles falaram de um jeito mais interessante, que o som foi melhor captado. Então, você vê, às vezes, um personagem em primeiro plano falando uma coisa, mas não é aquilo que ele falou naquela imagem. E aí a gente faz essa magia de tudo encaixar. Então, assim, é um processo de ilusão mesmo de cinema, que faz parte da história do cinema, e que o Marte 1 faz isso também, como vários outros filmes. Então, é um trabalho de manipulação completa do som para criar essa ficção, né? Vocês repetiram muitos takes, assim? Quantas vezes, assim, às vezes? Sim, eu acho que eu não repito exaustivamente, mas a gente acho que fez uma média de 4, 5 takes assim por cena. Então acho que cenas mais cruciais, às vezes repetir um pouco mais, cenas que são muito exaustivas para os atores em termos emocionais, minha tendência é repetir menos, porque chega um momento em que, enfim, as lágrimas acabam, né? Não dá para chorar por tanto tempo assim, né? Então é um equilíbrio, assim, entre testar muitas coisas diferentes, mas também, enfim, entender o limite, né, de quem está fazendo ali. E vocês, por exemplo, também filmaram dentro de uma balada, digamos assim. Vocês criaram uma balada, né? Um Uhum. espaço de festa, assim, digamos. E aí, como é que foi filmar isso, assim, né? Vocês criaram tudo, aquele ambiente já era, de fato, um ambiente que tinha festas e vocês também aproveitaram esse espaço ou vocês criaram toda essa, com a direção de arte, todo esse cenário, né? Sim, ali era uma boate Giz, que é uma boate conhecida aqui em BH, enfim, boate que já há muito tempo funciona. Eles fecharam, né, a boate para a gente poder fazer, então todo mundo que está ali é figurante, está todo mundo ali, porque inclusive a maior parte do tempo não está tocando música, né? A gente tocava música no começo, mas quando para a galera entrar no ritmo da cena, mas quando a cena começa a gente tira, né? Porque a gente quer esse som limpo porque nem sempre as músicas que estão no final, na cena, não eram as músicas que estavam tocando lá, né? Porque a gente tocava músicas genéricas assim, que a gente ainda não tinha licenciado, para a gente poder ter um clima de boate, as pessoas engajadas, mas a gente cortava para poder ter o som limpo da boate, né? Para poder não ter esse som com a música conectada, para poder aproveitar muito dos sons ambientes ali da galera. Então, a gente tem essa boate exclusiva, até porque a gente precisa repetir, posicionar a câmera onde a gente quer. Então, assim, a gente chegou a pensar em filmar com a boate aberta, mas para o tipo de cena que a gente desejaria fazer, simplesmente não ia funcionar, assim. Não ia funcionar porque, enfim, teria uma limitação, né, de pessoas olhando para a câmera. Acho que tem uma quebra que se dá ali da ficção,
que não era desejado, assim, porque a presença da câmera naquela boate, ela é muito frontal, né? A gente está muito perto das pessoas, né? Então, de fato, a gente fez a festa, né, para poder filmar. Criou o bar com tudo, né? Criou um esquema de bebidas, porque as pessoas estão ali bebendo de verdade, né? Então a gente fez uma festa, assim, digamos, e filmamos a festa, né? E ela foi feita também com câmera na mão, assim? Devia ter um estabilizador, acredito, né? Não, ali só eu Foi- operando a câmera na mão, em alguns takes, tem alguns takes que são de traveling, mas as câmeras na mão do filme eu operei praticamente todas, porque eu gosto de operar, também eu sou um pouco mais baixo que o Léo, então isso funcionava também por causa da altura dos personagens, para a câmera ter um ângulo mais próximo do ângulo deles, e às vezes era mais fácil comunicar, assim, e improvisar algumas coisas se eu tô operando ao invés do Léo, como eu também sou fotógrafo, né? Então, de certa forma, foi uma ideia de linguagem assim mesmo, e a gente não chegou a usar estabilizador, não. Eu colocava a câmera no meu ombro mesmo e enfim, armada, né, com grips para eu poder pegar ela, mas não necessariamente usando nenhum tipo de rig específico, né? E você também comentou da música, isso é importantíssimo no filme, né? Como é que foi esse processo de licenciamento da música, por exemplo, até para quem não conhece, né? Também saber um pouco como esse processo às vezes é também assim, não é só colocar a música lá, você tem que primeiro ter uma preparação, que tipo de música você vai botar, o que você vai precisar fazer, né? E também assim a música composta para o filme, né? Que Uhum. acho que veio depois, né? Do filme já pronto. São muitas das músicas que a gente pensava em usar, nem todas a gente conseguiu licenciar por o dinheiro que a gente tinha, né? Ou conseguiu se comunicar com os artistas e tudo. Então, houve um processo aí na pós-produção de mudança de algumas músicas. E a trilha sonora é um processo cansativo, né? Porque é uma comunicação entre artista e gravadora. Às vezes a gravadora libera o fonograma, mas o artista não libera o direito autoral. Alguns artistas que são difíceis de achar. Em alguns casos, como por exemplo Emílio Santiago, que a gente usa no filme, é um artista que já morreu. Então a gente acaba tendo que ver com a família. Então é um processo bem longo, bem exaustivo, que envolve assim muito tempo, assim mesmo. E a trilha sonora original ela aparece com o filme já com o seu corte bastante avançado, né? Com a sua montagem bastante avançada. Então, o Daniel Simitan, que é o responsável pela trilha, ele compõe a trilha basicamente sobre o filme já montado, né? Sobre o corte fechado. Então, é uma trilha sonora que, enfim, ela é composta quase que preenchendo ausências de diálogo, costurando muito bem assim com o que os atores falavam, né? Eu orientava muito ele para nunca invadir as falas, então tinha uma ideia já de construir dentro de algo pronto, né? O que é muito bom, em certo sentido, porque as deixas ficam mais específicas, né? Porque ele pode compor a partir de um corte, a partir de um tempo, acelera a música, desacelera. Então, me veio muito como essa ideia de trazer uma trilha sonora de um corpo bem clássico, influenciada muito pelo trabalho de John Williams e de outros, enfim, compositores que pensavam temas para os personagens, né? Pensavam músicas muito específicas que tinham o tema do filme, o tema da personagem e tal, o tema da personagem Y, e tudo isso, de alguma forma, se unia, né? Se unia para poder construir a linguagem final dessa trilha, né? E é legal também isso que você fala, por conta da. Até as cenas que tem música ali diegética, né? É uma galera que toca mesmo, né? A galera que toca, Aham, por exemplo, toca o samba, toca o pagode, que aham. tá... E isso vocês captavam também ali, enquanto estavam fazendo a cena, por exemplo, vocês captavam ao vivo, assim, né? Sim, a gente captava, inclusive, com todos os instrumentos separados, inclusive na cena da música, né, na cena da festa, tem uma pequena assim, indução sonora que a gente vai passando pelos instrumentos, enquanto a gente passa, tem uma diferença de volume entre cada instrumento. Então, os instrumentos vão ficando mais presentes assim à medida que eles vão chegando em quadro, né? Até a gente terminar com o Davinho tocando a percussão, né? Que aí a gente tem essa percussão sobe um pouco de volume. Então, tem todo esse cuidado da gente ter todos os sons, o máximo de sons em cena separados, que a gente não consegue fabricar. Nesse caso, o samba é praticamente impossível, né, reproduzir
porque é um ritmo muito específico que a gente também não vai pegar todos os músicos ali e trazer para o estúdio na pós-produção para eles reproduzirem exatamente do jeito que eles tocaram. Então, eu falei desse trabalho de pós, mas tem também um trabalho do som direto que é conseguir garantir a especificidade de alguns momentos em que a gente tem uma espontaneidade muito grande, né? A gente, inclusive, pede para esses músicos, após filmar, eles repetem a música várias vezes só para o som, para a gente ter essa estrutura de som muito bem captada, para que a gente possa depois fazer esse desenho sonoro mais controlado, né? E falando também do Deivinho, que agora já tá Deivão, né? Cres- como é que foi esse processo com o Cícero, assim? Porque ele era o mais novo do elenco, acredito também, né? E aí, Aham, como é que era esse diálogo, assim, com ele, de indicar as cenas, né? Eu acho que é o primeiro filme que ele faz, né? aham. Cara, sinceramente, não foi um processo que foi tão radicalmente diferente do resto do elenco, porque o Cícero entendeu muito rápido, assim, qual que era a onda, né? Ele não é um menino que ficou muito nervoso, assim, com a presença da câmera, e eu já quis muito desde o início trazer a câmera para os ensaios, para que essa ideia da lente, de estar sendo filmado, fosse uma coisa muito forte, assim, dele. Ele queria muito ele estava muito na dúvida, assim, quando ele já estava selecionado para o filme, ele às vezes achava que não ia rolar ainda, assim, sabe? Mesmo que já estivesse rolando, assim, já estava rolando. E para ele sempre parecia que não ia dar certo, assim. Mas ele é um menino que foi cada vez, assim, a cada dia, ficando tão à vontade também com esse lugar da equipe, né? Estar fazendo um filme, assim, foi uma coisa muito fascinante para ele, assim, ele ainda dividindo o tempo do filme com a escola, né? Porque estava estudando, estava no final do ano, ele ia entrar de férias, mas ainda estava estudando, precisava muito passar de ano. A gente, inclusive, tipo, concentrou muito para que ele tivesse foco nos estudos junto ao filme, porque ele precisava passar de ano. Aí ele passou de ano, a gente deu de presente um surdo para ele, de samba. Então, assim, tinha todo um processo com o Cícero que era de fascínio, assim, ele muito entendendo o que o filme deveria ser, muito maduro para entender os dilemas dos personagens. Então foi assim, muito tranquilo para mim, assim, não houve nenhum momento que eu fiquei achando que daria errado, ou não confiando no Cícero, que eu acho que ele estava assim muito dentro do personagem, improvisando também, entendendo que ele poderia fugir do roteiro às vezes, assim. E mesmo quando às vezes ele era muito menino e desconcentrava um pouco, era muito legal capturar isso também, sabe? Porque ele é um menino, né? Ele é uma criança, assim, era uma criança, né? Naquele momento, um pré-adolescente. Então, enfim, muito bonito assim o processo com ele, porque foi muito natural. O que diz respeito novamente a essa escolha certa, né? Dele para poder fazer o Davinho. Depois dessa fala incrível do Gabriel, a gente vai passar agora a um outro trecho do filme Marte 1. Sabia que o sol que a gente tá vendo agora é o sol do passado? Mas como é que a gente tá vendo? Ele, na verdade, tipo assim, ele não tá acontecendo agora, entendeu? Mas por que ele tá aí? É porque é uma imagem. A luz do sol demora a chegar na Terra. Então a gente vê o sol de 8 minutos atrás, porque é muito longe. Ah, doido demais. Até parece entender, né, Thiagão? E vocês filmaram em 2019, né? O ano. 2018, novembro e dezembro de 2018. Entendi. E também eu queria muito que você comentasse um pouco também em relação ao jogo de lentes, assim, porque você tem esse know-how assim da fotografia, né? Isso tá Uhum. junto com você ao longo da sua carreira, assim. Então,
Como é que vocês pensavam o jogo de lentes assim ao longo das cenas? Algumas, né? Se você puder comentar. Sim, teve uma coisa, assim, tem também algo inicial que é importante dizer, porque em um filme desse tamanho, com esse porte, a gente não tem necessariamente a possibilidade de ter uma ampla escolha de lentes, né? Uma ampla escolha de lentes, como filmes americanos têm, que eles testam várias lentes para ver quais que eles vão usar. A gente não tem necessariamente essa possibilidade. A gente pegou um kit, né? Eu queria muito testar fazer um filme como a Alexa Mini. Eu gostava muito de algumas referências de como que essa câmera, o sensor, o espaço de cor capturava peles negras. Isso era uma coisa que eu queria muito experimentar, né? A gente tinha filmado o No Coração do Mundo com uma Sony F5, que é uma câmera que eu acho muito legal, mas que eu estava a fim de testar outras possibilidades de registro de sensor. Então, Marte 1, a gente foi por essa escolha, né? E a gente pegou, curiosamente, né? A gente pegou uma câmera de uma produtora do Espírito Santo, que era a Alexa Mini, que vinha com um jogo de lentes que, curiosamente, é o mesmo jogo de lentes que a gente fez o Ela Volta na Quinta, anos atrás, assim. Então, de certa forma, as lentes dela Volta na Quinta voltam aqui para o Marte 1, e são lentes bem legais, porque elas são lentes da Arri, se não me engano, um jogo que se chama Mark II e MK2, e são lentes que elas já estão um pouco antigas, assim, elas são de tamanho de sensor de 16 milímetros, e são lentes que têm um pouco de aberração cromática. O que isso quer dizer? São lentes que, por serem muito antigas, alguns contornos, assim, elas têm um pouco de desvio da cor verde ou da cor vermelha, assim, especificamente da cor verde. É muito, muito sutil, mas isso dá uma certa impureza para a imagem, por assim dizer, que mesmo sendo muito sutil, ela é visível, assim. Eu gostava muito disso. Eu achava muito bonito, assim, esse jogo. A gente filma com um jogo tradicionalmente mais completo, né? Porque é um filme que, enfim, tem de lente 25 a 8.5, então a gente cobre ali vários aspectos do que a gente chamaria de uma lente normal a quase grande angular, né? Porque era um pouco a maneira como que eu queria que o filme fosse visto, né? Próximo um pouco do olhar humano, né? Que seria ali uma lente 35 milímetros. Então, a gente traz esse jogo que é um jogo que vem junto com esse kit, mas que felizmente tem essas impurezas que eu acho muito bonitas, assim. Que eu acho que tem algum respiro quando você troca de foco em algum momento. E no fim das contas eu achei que foi um look perfeito, assim, né? É um filme que tem um tratamento de cor bem presente, ao mesmo tempo que ele quer ressaltar pontos de contraste, um contraste mais marcado, ainda que não desviando a atenção da história, né? Então, a gente captou, inclusive, já na filmagem, a gente teve como referência um look que é da própria Alexa, que ele é um pouco mais quente, um pouquinho mais quente, assim, então eu queria que tivesse essas peles ali um pouco mais puxando para algo amarelado, as luzes noturnas puxam isso, e as diurnas também, mesmo que às vezes em algumas cenas a gente tem quase que sol azul, né, e tal, mas tem esse contraste sempre dessa tom de pele mais quente, mais tropical, por assim dizer. Então tem, enfim, uma série de escolhas que vão pontuando aí, né, essa estética. Não, muito bacana essa fala. Sensacional também por conta desse. Vocês iluminavam também pela luz, assim, vocês usavam gelatina para criar uma certa cor, ou vocês focaram mais nessa coloração mesmo da imagem, de textura, assim, da imagem também? Nas cenas noturnas, certamente, o Léo usou alguma coisa, eu não lembro especificamente dizer em qual momento, mas tem sempre propostas, né? Quando a gente está na cozinha ali, as personagens lavando louça, tem ali um filtro para deixar aquela imagem um pouco mais avermelhada, simulando uma fonte sódio da rua, mas que poderia ser também essa coisa do vermelho de Marte. Então tem uma série de ideias de manipulação de cor e luz que vão aparecendo, assim, artificialmente. É legal dizer também, né, que mesmo as diurnas, a casa da família, assim, né, aquela luz emula uma luz natural, mas ela não é uma luz natural. A casa está toda vedada com panos pretos, como se fosse um estúdio mesmo, e toda a luz é artificial. São HMIs ligados, recortados, para chegar naquele resultado de cor que a gente tem. Às vezes, né, uma porta lá no fundo, mostrando o lado de fora da casa, que está com luz de fato estourada, está com luz do sol mesmo, mas dentro da casa
o que está chegando de luz é uma luz controlada, porque, como eu falei, né, é uma época de chuva, então sol, nuvem, então praticamente não existe continuidade, né, de luz. É muito difícil manter essa continuidade. A gente sofreu em muitas cenas externas com isso. Não tinha continuidade, porque entra uma nuvem, a nuvem sai da frente do sol. É muito diferente, né? Isso muda muito a iluminação de uma cena. Então, dentro da casa, a gente precisava garantir uma continuidade maior e daí o uso artificial da luz. Nas externas vocês faziam essa composição, então também, né, às vezes, né, para Não tentavam compor necessariamente assim. de usar um refletor, porque isso nem sempre faz muito sentido na rua, né? A não ser que você tenha uma potência muito grande de refletor, né? No caso, a gente tinha um costume de filtrar a luz do sol para que essas mudanças fossem menos agressivas, né? Então, ao invés de ter uma luz dura, tinha sempre, enfim, uma bandeira armada no butterfly para que a luz do sol pudesse entrar de maneira mais suave, essas mudanças de intempérie não fossem tão radicais, né? Não fossem tão agressivas, né? Com as transições, né? De luz. Tem uma cena que o Davinho cai também, por exemplo, da bicicleta, né? Que você tem uma mudança de tempo, assim. Ele vai com câmera lenta, assim, com a bicicleta e tudo mais. Isso foi efeito também? Vocês fizeram efeito de montagem ou vocês já programaram, acredito, na câmera também para filmar num determinado frame rate da vida, assim, né? Sim, tem alguns momentos, né? Um momento também que a Tércia, a personagem, se vê diante ali de um incidente, né? Que são feitos tudo em câmera mesmo. É uma coisa planejada para que seja feita em câmera lenta, com essa linguagem. Então, tem essa, tem essa construção que ela se dá, que é planejada, totalmente planejada mesmo, que teria essas variações em certos momentos, né? E vocês colocaram fumaça, né? Aquilo é fumaça que vocês colocaram na hora, assim, né? Que vocês fizeram, assim, não foi? Tudo artificial. Construções artificiais, porque é isso, né? Tudo mesmo ali, né? Apesar de não ter essa sensação, são fabricações mesmo da ficção, né? O quarto dos irmãos é todo construído do zero. A casa, praticamente todos os móveis a gente leva para dentro da casa. Então, realmente tem assim esse processo de fazer as coisas de um jeito que a gente possa controlar, do jeito que a gente quer mesmo, assim, né? Vocês alugaram esses móveis também, né? Sim, Isso é tudo tudo alugado, alugado. algumas coisas emprestadas, mas em geral móveis que são alugados e que a direção de arte pesquisa especificamente o que quer, né, e traz para a cena. Agora, falando um pouco sobre a pós, né? Entrando mais nela, assim, quanto tempo levou esse processo e quantos cortes tiveram no filme? Em média, né? Porque às vezes tem muitos, nem sempre dá para lembrar tudo, né? Eu acho que o Marte 1, eu tenho um processo de mexer menos assim frequentemente no filme, e apresentar esse corte, né? Então, às vezes entre um corte e outro tem muitas modificações, então no fim das contas acaba não sendo tantos cortes. Talvez a gente deve ter tido uns 5 cortes diferentes, assim, uns 5 a 6, talvez um pouquinho mais, não me lembro. Eu montei junto com o Thiago Ricarte, né, que é o meu parceiro assim de montagem em alguns filmes, de alguns curtas mesmo que ele fez também. Ele começou com ele, né? Ele me apresentando alguns cortes. Eu fui para São Paulo, onde ele mora, a gente trabalhou um tempo e depois eu pego às vezes um filme e fico um tempo sozinho com o filme também, principalmente na parte final, para experimentar mais. Então acho que foi em torno de 7, 8 cortes que foram sendo feitos a partir de um tempo de mais ou menos um ano e meio, assim, que foi início de 2019 até entrando aí em 2020, que dando pausas também, né? Não trabalhando no filme assim incessantemente, dando algumas pausas, dando um certo tempo assim entre um corte ou outro para poder respirar também, né? Poder respirar e entender o que o filme teria que ser. E você Mostrando para algumas assistia? pessoas também, né? Então, Sim. E você recebia esses feedbacks assim, você escrevia, fazia anotações em cadernos assim, tipo, essa cena aqui não funciona, ou você é mais visual mesmo, você vai montando pedaço por pedaço assim. um pouco das duas coisas, assim. Sempre a gente tentava assistir o filme inteiro, nós dois, algumas vezes, quando trabalhando, né? Às vezes, sei lá, trabalhava períodos concentrados, né? Que a gente fez. Então, sentava, trabalhava, sei lá, 2, 3 dias, aí assistia o filme todo, a gente chegou a assistir com uma outra pessoa, aí eu venho para BH, mostro para os meninos da Filme de Plástico,
todos eles dão suas opiniões, né? Eu faço uma sessão, enfim, na minha casa para a gente ver juntos, todo mundo dá suas opiniões, e aí, enfim, o filme volta, mexe mais. É um corte que começa, inclusive, muito maior, né? E vai sendo bem reduzido, né? Tinha muito mais coisa assim que não entrou, né? Mas que a gente vai achando o foco do filme a partir de comentários, assim, de pessoas que algumas já conhecem um pouco do filme e outras que não conhecem nada do filme, né? Então, enfim, tem uma variedade de opiniões que não muita gente, né? Mas pessoas que são essenciais ali para entender cada momento. E teve alguma coisa que você fez, ou, né, da tua equipe também, no After Effects, assim, algum efeito desses que vocês filmaram e depois vocês complementaram, né? Filmaram de um jeito para poder colocar o After Effects, assim, colocar um efeito especial, né? Tem bastante coisa, assim, tem apagando coisas de cena, assim, microfone que entrou, tem um plano em que, deixa eu lembrar, tem uma cena do filme, assim, um momento, assim, que a gente cometeu um erro de continuidade, assim, que o personagem, tem um personagem machucado, e que a gente, inclusive é um close-up, assim, que a gente filmou o personagem, mas o personagem estava sem o band-aid, sem umas ataduras, e aí isso foi tudo construído na pós, em 3D. Tem o céu estrelado do filme, né? O céu artificial, inclusive um dos movimentos assim que tem mais ao fim do filme, que é uma grua e tal. Metade do plano é um plano artificial, né? Construído em pós. Então tem algumas coisas que vão assim retocando o filme, que a gente vai mexendo pontualmente para ajustar algumas coisas, né? Mas não tem nada que é muito radical, não. São coisas mais para consertar erros ou para gerar imagens que, enfim, é impossível captar, né, um céu estrelado assim desse jeito, né, dentro da cidade, enfim, aí é uma coisa construída de uma maneira mais lúdica mesmo. Então tem uma mistura de várias coisas. Quando vocês apresentaram, por exemplo, esse corte para os atores, assim, vocês também mostravam para eles eles participaram dessa questão do feedback também, assim, eles viam, ou foi mais no final só que vocês... No final, com o processo concluído mesmo, assim, que a gente mostrou. Acho que foi um processo também, assim, todo mundo fazendo muitas outras coisas na vida, né? Eu queria muito que eles pudessem ver. Eu também, assim, né, sempre tive medo de que às vezes também tem que tomar um cuidado com esse processo de construção, porque ao mesmo tempo cada um acaba puxando o filme um pouco para um lado, né? E principalmente para quem está se vendo, acho que às vezes é uma dificuldade de se distanciar um pouco, né? Então nunca tinha muito pensado assim que seria a gente teria esse processo, ter que ficar fazendo várias sessões, porque para mim também não é uma grande intenção ficar exaustivamente mostrando o filme para muita gente. Então, eu prefiro selecionar pessoas, principalmente que não viram filme, uma outra pessoa da equipe que automaticamente está conectada ao processo de finalização, né, direção de arte, fotografia, e aí eu vou colhendo assim, as impressões sobre o filme. E vou colhendo um pouco essas sensações, entendendo para onde que a coisa vai, né? E quais referências, por exemplo, tem alguns filmes que foram importantes para você nesse processo inicial até também? É, eu acho que é um filme que eu tenho um pouco de dificuldade de citar muito especificamente o que ele se encaixa, mas sem dúvida tem algumas coisas como Eles Não Usam Black Tie, do Leon Risman, Uma Mulher Sob Influência, do Cassavetes. Acho que filmes assim que têm uma relação forte com esse lugar de família, assim, talvez, né, no certo sentido. O, o filme do Koreeda, que eu esqueci o nome agora, Assunto de Família? Esqueci, Assunto de família. acho que é isso, né? E outros processos, assim, que eu lembro que um filme que chama Mother of George é um filme que influenciou um tanto, assim, a fotografia do filme, é um filme que me fez pensar muito sobre a estética do filme, Moonlight também um pouco, sobre a luz, né? Então tem um pouco, assim, de várias coisas que vão passando, que não, às vezes nem tem exatamente a ver com Marte 1. Eu lembro muito de muitas das fotografias do Darius Conde, um fotógrafo iraniano super famoso, né, e tal, um dos maiores, assim, que eu lembro muito que influenciava um tipo de estética e visual que eu queria que o filme tivesse, assim. Então tem muitas coisas que vão passando pelo processo. E eu gosto muito de perguntar também sobre o cotidiano ali do set,
e perguntar se, por exemplo, alguma história engraçada, algum bastidor engraçado que vocês tenham vivenciado ali, que é engraçado, mas que às vezes também pode ser muito importante, que ensina muito, né, o fazer, assim. Ajuda muito, às vezes, quem está ouvindo e que, pô, eu quero muito fazer cinema, mas como é que é esse dia a dia, assim, né? Então, eu sempre Uhum. gosto de perguntar se tem algum bastidor, assim, que ensinou vocês ali na hora da filmagem, ou que foi, assim, super engraçado e deu algum resultado para o filme, né? Nesse sentido. Teve duas coisas bem inusitadas, assim. Uma é que a microfonista do filme foi captar o som da bicicleta descendo o morro e caiu, assim, quebrou o braço. Então, a história do filme meio que se antecipou ali de acordo com a equipe, né? Foi muito doida. E junto a isso também teve uma coisa muito doida que a gente terminou de filmar 21 de dezembro, o filme, uma sexta-feira. No sábado de manhã, o Cícero foi jogar a bola e quebrou o braço. Chutaram a bola na mão dele, ele quebrou o braço, assim. Então, se fosse um dia antes, a gente teria esse problema para lidar assim no set. Então, assim, umas coisas muito curiosas assim que vão acontecendo e talvez tenha outras mais que eu não esteja lembrando, mas que vão uma série de coincidências assim para acontecer, além das coisas que eu falei das chuvas, né, que a gente deu essa sorte imensa que sempre chovia na folga, nunca chovia durante o filme. E vocês conseguiram salvar até o som, assim, também, né? Porque chuva, às Total, o vezes, som que está no filme é o som da microfonista quebrando o braço. É exatamente o som do momento em que ela quebrou o braço. é muito bom isso, muito bom. E Sim. aí, para terminar, eu queria muito que você comentasse, porque eu acho isso muito bonito também, a tua escolha de estética para esse filme. Inclusive, você chegou a comentar isso na pré-estreia do Estação, que eu achei também bem interessante. Essa coisa da gente no cinema brasileiro também voltar a olhar um pouco mais para a nossa sessão da tarde, assim. Uhum, Que isso também pode ser um caminho interessante para a gente, né? Eu acho que a grande potência do filme, do seu filme, é essa escolha, né? Falar, não, a gente uhum. vai fazer um filme que tem a música entra, que o drama está ali, mas também tem humor, também tem sutileza, e isso é muito bacana. Então, eu queria muito ouvir você sobre essa parte mais conceitual até do filme, né? Mas que eu acho uma decisão assim bonita em relação ao cinema brasileiro até. Eu acho que no fim das contas é tudo linguagem, né? Eu acho que tudo linguagem é linguagem certa para cada história que você quer contar. Certa para mim, né? Certa na minha perspectiva, porque é, não tem uma antecipação exatamente de qual, que qual é o efeito que isso pode causar. Eu não tenho uma encomenda de recepção, saca? Eu falo nesse sentido, assim, que eu não tenho a bola de cristal para prever exatamente essa apreensão da linguagem dessa forma. Obviamente que tem uma história, né? Uma história da linguagem de cinema que nos aponta caminhos, assim. Mas o Marte 1 talvez ele seja até uma distorção, assim, que ao mesmo tempo que ele cabe em uma ideia de cinema popular, ele também pode ser algo muito denso e complexo, né? Que até foge, assim, um pouco de um ritmo mais tradicional de se contar histórias, em que talvez muita coisa acontece no início. O Marte 1 é um filme que as coisas vão acontecendo meio que aos poucos, né? Mas eu acho que eu não tenho nenhum tipo de preconceito assim específico com qualquer recurso cinematográfico. Assim, eu não acho que exista algo que necessariamente eu não acredite que possa ser usado, seja uma trilha sonora mais romântica, ou poética, ou lúdica, ou, enfim, um plano mais lento, mais denso, que vai ter um ritmo mais diferente. Talvez meu próximo filme possa ser completamente do Marte 1 diferente do Marte 1 nesse sentido, né? Porque eu acho que é tudo cinema, é tudo linguagem. Eu gosto de coisas muito diferentes. Eu me vejo atraído por um cinema muito pop, mas ao mesmo tempo eu me vejo me relacionando com cinematografias muito densas, cinema experimental, que, enfim, quase ninguém gosta de assistir, ou não é algo que está necessariamente no senso comum. Eu me vejo literalmente influenciado por tudo isso, assim mesmo, diretamente, mesmo que não seja tão óbvio de ver no filme, né? Então eu sinto que, enfim, parte da construção de cada história é você entender a linguagem apropriada para ela. No caso do Martin, eu acho que era isso, assim. Isso partia do Davinho, isso partia dos personagens e a maneira como eles se comunicam, assim, para mim, diante do que eu quero fazer. Então, acho que essas escolhas vão indo de encontro a isso, assim, a um efeito que o filme pede e que, enfim, se ele se encaixa em algo
que tem a ver com uma ideia de espectador ou um campo mais popular ou menos popular, eu acho que isso é, inclusive, um reconhecimento mais da crítica externa do que necessariamente o meu. Eu faço filme para todo mundo assistir. Se todo mundo se interessa em assistir esse filme, aí é um outro capítulo, né, do qual eu também não tenho tanto controle, né? Porque esse gosto, inclusive, muda com o tempo, né? O que as pessoas gostam ou não, o que as pessoas acham um ritmo rápido ou não, dinâmico ou pouco dinâmico. Então, eu simplesmente faço o filme do jeito que eu acho que ele deve ser feito. Obrigado, tá, Gabriel? Eu Massa, agradeço demais o papo. Pô, incrível saber mais do filme e saber também a tua perspectiva em relação a como fazer o filme, como o filme foi feito. E eu espero que você tenha gostado também da entrevista, tenha sido algo também que massa, tenha feito você lembrar, ter boas memórias do processo, assim. massa. Valeu demais, foi ótimo. Prazer estar aqui falando contigo. Mais uma vez, chegamos ao fim. Agradeço a você que ficou até aqui e assistiu o episódio até o fim. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E você também pode seguir a gente no Instagram, sabia? É @filmefalado. E você também pode me seguir no perfil pessoal meu, @pedro.nmartim. Agradeço ao Fábio Gatti, que fez a logo desse programa maravilhosa, a Isabela Moricone, que fez a abertura e o encerramento, e também a Roberta Braz, que não é só produtora desse episódio, mas também editou isso que você está vendo aqui. Meu muito obrigado, até porque você sabe que sem você nada disso seria possível. Valeu, gente! Até sexta que vem.